Olá, eu sou Fernanda Marinella e estarei com você todas as semanas no OAB Cidadania. Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas, a primeira mulher a presidir a nossa seccional. É um prazer enorme dividir esse momento com você. O nosso programa OAB Cidadania tem como objetivo lhe passar todos os direitos. O que você precisa saber no seu dia a dia? Quais as dificuldades que cada brasileiro, que cada alagoano tem no desafio do dia a dia? Seja nas relações de consumo, seja lá nos direitos humanos, nos direitos trabalhistas, quais são as garantias que você precisa conhecer? É preciso se preparar. Vivemos momentos difíceis, portanto, quanto mais direito, mais tranquilidade você terá no seu dia a dia. Então, é fundamental que você conheça tudo isso no nosso programa OAB Cidadania. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o papel da instituição. A OAB Alagoas, a OAB Nacional, desenvolve um papel muito importante, não só para os advogados, mas também para a sociedade, também para cada cidadão. Então, o nosso programa de hoje vai apresentar um pouco da nossa instituição. Historicamente, qual foi o papel que a OAB desenvolveu até hoje? Lembrando desde o início da nossa República, desde o início da Constituição da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o nosso programa de hoje vai falar um pouquinho do papel da nossa instituição, o que ela vem desenvolvendo e o que ela desenvolveu durante toda a sua história. Então, esse é um momento importante para a nossa sociedade e nós precisamos conhecer cada vez mais quem está do nosso lado e quem pode nos ajudar em cada dificuldade, em cada momento difícil. Então, o nosso momento de hoje, nós vamos então conhecer um pouco mais da instituição. Mas nós também vamos bater um papo daqueles que trabalham pela instituição e pela sociedade. Vamos ter no nosso encontro de hoje várias entrevistas importantes. Vamos falar com o Tiago Bonfim, que foi presidente da instituição e que conhece muito sobre direito constitucional. Vamos falar também com o conselheiro federal Everaldo Patriota, que hoje comanda a Comissão Nacional de Direitos Humanos e vem desenvolvendo importante trabalho na defesa dos direitos humanos. Vamos ainda falar um pouquinho sobre as relações de consumo, o que vem acontecendo nos últimos tempos. E vamos tratar então com a presidente da Comissão Nacional do Direito do Consumidor, a doutora Maria Miranda. E vamos ainda falar sobre eleições. Que desafio, né? Momento difícil, ano eleitoral. E o que a instituição vai realizar para defender a sociedade nessas eleições? Vamos tratar também com o presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral e vamos falar com o doutor Aldemar Mota, que está cuidando deste assunto na OAB, na instituição Alagoas. Então, esse é um momento muito importante de bate-papo para conhecer todos os problemas que nós estamos vivenciando e qual é o papel da instituição durante toda essa história. É um prazer enorme estar com vocês todas as semanas, discutindo direito, discutindo cidadania e discutindo sociedade. Conte conosco na OAB Alagoas. Nós vamos acompanhar agora um documentário elaborado pelo Conselho Federal da OAB que conta toda a história da instituição. 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, mas de muita luta pela democracia, pela cidadania, pela Constituição de 88 e por todos os direitos que nós consolidamos até hoje. Vamos assistir o vídeo? Legalidade e liberdade são as tábuas de vocação do advogado. Criada pelos ventos liberais da Revolução de 1930, por força do Decreto 19.808, de 18 de novembro, a OAB inicia sua dupla trajetória de luta simultânea na defesa das prerrogativas profissionais e do fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Já em 1932, a OAB apoiou a Revolução Constitucionalista e nomeou representantes das profissões liberais na Assembleia Constituinte de 1934. Basta dizer que o presidente da OAB, Levi Carneiro, e o conselheiro Raul Fernandes foram escolhidos para coordenar a Comissão Constitucional. As manifestações da OAB contra o Estado Novo e suas ações repressivas consagraram a entidade como defensora da liberdade, cujas atas de reuniões publicadas no Jornal do Comércio passaram a ser censuradas. Findo o Estado Novo, a OAB passou a cuidar do pronto restabelecimento das estruturas democráticas no país. A nova Carta Magna de 1946 foi a primeira a mencionar a OAB, determinando a participação da entidade nos concursos estaduais de ingresso à magistratura.
Destaca-se que a Assembleia Constituinte foi presidida pelo antigo presidente da OAB, Fernando de Melo Viana. Aprovado 7 anos depois e corporificado pela Lei 4.215 de 63, o Estatuto caracterizou definitivamente a natureza jurídica da Ordem como uma organização indubitavelmente sui generis. No início dos anos 60, o golpe militar foi um baque muito duro para a sociedade brasileira e para a advocacia. As entidades civis reagiram e a OAB tratou logo de assegurar o exercício profissional dos advogados, cujos direitos políticos haviam sido suspensos, e a articular a instalação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Sob o comando de Faoro, a Ordem encabeçou a campanha da anistia, lutando pela revogação da Lei de Segurança Nacional, a restauração do habeas corpus, o retorno das garantias plenas da magistratura e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Advogados de todo o Brasil sofreram ameaças por terem entre seus clientes presos políticos. Em 27 de agosto de 1980, Dona Lida Monteiro da Silva, funcionária da Ordem por mais de 40 anos, foi vítima de atentado terrorista contra a democracia. Ela faleceu após abrir uma carta-bomba endereçada ao presidente da OAB Nacional, Dr. Eduardo Seabra Fagundes. No mesmo dia do atentado, em caráter extraordinário, foi criada a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. O Brasil vive um período de cidadania à flor da pele no começo dos anos 80. Sindicatos, associações, artistas, intelectuais, advogados e estudantes de todo o país foram uma única voz pedindo pelas diretas. Com a sede transferida para Brasília em 1986, a OAB defende uma constituinte livre, soberana, uma proposta que a princípio não é aceita pelo Congresso, mas é instalada uma Assembleia Constituinte que garante pela primeira vez uma participação popular intensa nas discussões. Por meio do artigo 103, a Carta Magna de 88 reveste a OAB de legitimidade ativa para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e a entidade ganha o papel de guardiã da Constituição. O artigo 133 reconhece a essencialidade do advogado para a administração da justiça. Assim, a Ordem se torna a voz constitucional da sociedade brasileira. Em setembro de 1992, as lideranças da advocacia saem encaminhada nas ruas de Brasília para levar ao Congresso Nacional a petição de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Collor foi cassado em dezembro do mesmo ano. Ao entrar nos anos 2000, a OAB consagrou sua luta pela edificação dos valores constitucionais, se posicionou contra o abuso das medidas provisórias, apoiou a criação do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Também obteve a sanção presidencial da lei que torna inviolável escritórios da advocacia e foi uma das grandes responsáveis pela vitória da lei da ficha limpa. A meta da OAB é defender o Estado Democrático de Direito. Uma das primeiras medidas da gestão foi criar a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Outra iniciativa importante foi a criação da Ouvidoria de Honorários e a Campanha Nacional pela Dignidade dos Honorários. Ainda em 2013, foi assinado um acordo pioneiro entre a OAB e o Ministério da Educação. Mais de 25 mil novas vagas de cursos de direito foram congeladas. No Supremo Tribunal Federal, foi considerada procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB Nacional contra a PEC dos precatórios. Consciente do momento histórico, a OAB assumiu a liderança da campanha por eleições limpas no Brasil,
Junto de mais de 100 entidades, a Ordem luta pela aprovação do projeto de lei de iniciativa popular que visa acabar com o financiamento privado das campanhas. Uma das principais conquistas da advocacia nos últimos 20 anos foi a inclusão da classe no Simples Nacional. Hoje, mais de 900 mil profissionais podem sair da informalidade. Em outubro de 2014, a OAB realizou o maior evento da advocacia nacional de todos os tempos. A 22ª Conferência Nacional dos Advogados reuniu mais de 25 mil participantes na cidade do Rio de Janeiro para debater grandes temas da atualidade. As mulheres advogadas ganharam mais espaço dentro da ordem. A partir de agora, nas eleições internas, 30% das vagas nas chapas devem ser destinadas a um dos gêneros. Duas ações inéditas foram dedicadas aos profissionais que representam cerca de 25% da classe. A primeira foi a aprovação do Plano Nacional de Apoio ao Jovem Advogado, que estabeleceu uma política de anuidades diferenciadas, além de prever ampla participação nas decisões das seccionais. Nesta mesma linha, foi realizada a primeira Conferência do Jovem Advogado. O texto e a aprovação do novo Código de Processo Civil também teve a participação ativa da entidade. O CPC, o primeiro aprovado em período democrático no Brasil, trouxe grandes avanços à advocacia. Após 85 anos de existência da OAB, a entidade promoveu a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento inédito debateu os desafios da advocacia contemporânea feminina. O novo Código de Ética e Disciplina entrará em vigor em 2016. Entre as inovações estão a aprovação da advocacia pro bono no Brasil, novas regras para a publicidade, questões sobre honorários, advocacia pública, relações com clientes, sigilo profissional e julgamentos de infrações. A sanção presidencial da lei que torna obrigatória a presença de um advogado nos inquéritos policiais faz com que o profissional tenha asseguradas suas prerrogativas de acesso aos autos em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. No mesmo dia, a OAB também obteve outra conquista histórica: a sanção da lei que regulamenta a Sociedade Individual de Prestação de Serviços de Advocacia, a chamada Sociedade Unipessoal. Todas estas realizações, muitas delas pioneiras na história da ordem, não seriam possíveis sem o conceito de gestão compartilhada. O diálogo construtivo com as seccionais, a sociedade e os poderes públicos é a marca de uma só OAB, de um só Brasil. Nós acabamos de acompanhar um documentário importante que conta a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Todo o trabalho desenvolvido na consolidação da democracia brasileira, trabalho desenvolvido na luta pela liberdade, pela igualdade, pela consolidação de todos os direitos. A luta na efetivação e na publicação da Constituição de 1988, a tão sonhada, tão desejada Constituição Cidadã. A Ordem dos Advogados do Brasil teve um papel importante na consolidação também de direitos para a advocacia brasileira e direitos para toda a sociedade. Com tudo isso, deu para acompanhar todo o trabalho desenvolvido durante todos estes anos pela instituição. Mas depois do intervalo, nós voltamos com muito mais e com todos os nossos entrevistados. Vamos falar com o Tiago Bonfim, com o Everaldo Patriota, com Maria Miranda e com o Aldemar Mota. Vamos falar de eleição, vamos falar de consumidor e vamos falar então de todo o papel dos direitos humanos no nosso país. Mas para ter mais notícias sobre a OAB, não deixe de acompanhar na rede social, Facebook, Instagram e Twitter. Não deixe de acompanhar OAB Alagoas. Até já, após o intervalo.